Sou Lilian Patti, estou conduzindo aqui esses 3 dias de conversas deliciosas do Iguatemi Talks. E o tema de agora é um tema que eu prezo muito e, ao mesmo tempo, é um tema de extrema urgência, né? Que é a sustentabilidade. No caso, na moda, mas a gente tem que pensar em sustentabilidade em todos os setores da vida, né, gente? Não é só na moda, não, tá? E, para falar disso, então, eu vou chamar o Rony Meisler, que é CEO do Grupo Reserva, o André Carvalhal, que é cofundador da Malha, e a Chiara Gadaleta, que é consultora e colunista da Vogue Brasil. Bem-vindos. E, no final, a gente abre os microfones para vocês fazerem perguntas, fiquem à vontade. Aproveitem esses 3, perguntem bastante. E a gente volta daqui a pouquinho. Boa mesa. Chiara. Obrigada, Lilian. Bom dia. Obrigada pela presença de todos aqui. Obrigada, Rony. Obrigada, André. Olha, eu acho que eu compartilho com meus colegas aqui. É muito bom dividir conhecimento sobre esse assunto. Fico feliz dessa mesa ser intitulada Ecoera. A gente lançou esse movimento há 10 anos atrás. O ano que vem completa 10 anos. Ele se chamava Ser Sustentável com Estilo, e depois a gente migrou para o Ecoera. E, de fato, muita coisa aconteceu de lá para cá. Muito rápido, até. E, em 2013, a gente lançou a primeira Semana de Moda Sustentável no Brasil. Em 2015, lançamos o Prêmio Ecoera com a revista Vogue. Temos aqui um dos ganhadores do Prêmio Ecoera Reserva. O André só não ganhou porque ele era pessoa física, agora, de repente, ele vai ganhar também. Enfim, e agora a gente tem assim um momento maravilhoso, que eu falo sempre que a sustentabilidade chegou onde a gente queria. Ela está aqui para todo mundo falar, todo mundo quer ouvir, dividir, compartilhar, criar, usar. É o melhor momento, é tudo que a gente esperava. Assim, é quase, assim, é emocionante. Acho que eu me emociono cada vez que eu falo. Então, eu queria abrir essa mesa só com um vídeo que fala um pouquinho também de uma moda que... Porque a moda ela é uma cadeia muito comprida, né? Desde a hora que a gente planta ou produz a matéria-prima até o descarte, ela é muito grande. E tem um pedaço dela que tem a ver com os biomas brasileiros. No Brasil, a gente tem 8 biomas, que é uma loucura. A gente é um país que é um continente, são 8 maneiras, 8 micro, né, que não são micros, são enormes, centro de vida. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês 2 dos biomas, o Cerrado e a Mata Atlântica, aqui nesse vídeo.
acho que eu queria começar essa mesa com essa pergunta, né? Você se veste de quê? Porque hoje a gente não precisa de mais uma camiseta branca, de mais uma calça jeans, de mais um tênis. A maneira como a gente se veste diz muito sobre nós, né? Muito. E aí eu queria, então, começar perguntando para esses dois colegas aqui, como que começou, assim, como que bateu realmente essa preocupação social e ambiental? Porque, gente, quando a gente está falando de sustentabilidade na moda, a gente fala normalmente de 4 pilares, que é o ambiental, social, econômico e cultural. O ideal é que eles andem juntos, os 4. Mas, às vezes, uma marca ou uma iniciativa ela tem um approach um pouco mais ambiental, mais social, mais cultural, mais econômico. Rony, conta como que a reserva... Eu sei, mas eu queria que você contasse para todo mundo. Como que a reserva assim, deu aquele clique e falou, meu Deus, eu preciso começar a falar sobre o planeta e sobre as pessoas na minha marca? Então, acho que assim, a palavra do momento agora é propósito, né? Toda empresa, se não tem... Quando a gente começou, até me emocionei quando você falou, que, enfim, a gente, há muitos anos, se preocupa com as entidades que estão ao nosso redor, para além daquelas que a gente tem em relação comercial, né? Só que a gente tinha muita dificuldade de contar essas histórias editorialmente no Brasil, né? A gente buscava os veículos para contar, né? Porque acho que o conselho é bom, exemplo arrasta, né? Estava dando certo o que a gente estava fazendo, outras pessoas iam replicar uma lógica de pensar negócios diferentes. A gente tinha muita dificuldade de comunicar. A gente ouvia de algumas pessoas assim, pô, mas você daria essa nota? Você contaria sobre esse projeto? Você contaria sobre isso? Foi justamente nesse momento que a gente se conheceu, né? Isso hoje virou pauta para a primeira página do jornal, né? Então, isso é um negócio muito legal e é realmente emocionante. As pessoas realmente entendendo que é isso que, no final do dia, importa. Porque eu acho que assim, a gente está atochado de informação para tudo quanto é lado. A gente não consegue mais prestar atenção em publicidade, né? A gente não quer mais ficar vendo qual é a peça de roupa que está naquela foto publicitária que alguém gastou dinheiro para comprar no jornal. A gente quer saber no editorial o que aquela marca está fazendo para construir um mundo um pouquinho melhor. Por trás, né, daquele que está por detrás daquilo. Por trás daquele tag, né, Rony? E propósito, tudo isso para falar que, assim, se alguém aqui trabalha numa empresa que... sei lá, os chefes ou a diretoria está tentando convencer de entrarem numa sala para fazer um creative thinking, para entender qual é o propósito da marca, isso é mentira, né? Como é que a gente, na nossa vida, né? O propósito ele emerge. Quem aí faz análise ou já fez análise na vida? O que é análise? A gente chega lá, fala, vai embora, fala, vai embora, fala, vai embora, fala, vai embora. Vai passar 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40 anos para a gente mesmo responder o que nos angustiava. Ou seja, para a gente entender os nossos propósitos, né? As nossas angústias. No negócio é a mesma coisa. Você tem que fazer, porque tem um comichão na barriga, tem alguma coisa que te leva para aquele lugar. Em algum momento vai fazer sentido para você o porquê você fez aquilo. No nosso caso, desde sempre... sei lá, eu lembro que a nossa primeira coleção chamava Conexões Urbanas. A gente contratou só artistas de comunidades para desenhar as comunidades do Rio, para desenhar as estampas da nossa coleção, né? Tinha até algumas peças que eram desenhadas à mão, né? Aí depois a gente fez um projeto social em parceria com a Afroreg, de reinserção social gigantesco, né? Ou seja, tem um caso até que se tornou super famoso, a Lilian estava conversando comigo ali no bastidor, que um traficante se entregou usando uma polo nossa. Nunca ninguém me ligou para falar, ó o Caetano usando uma polo da reserva, ó o Wagner usando uma polo da reserva, mas um dia que ele se entregou, meu telefone bombou, né? E aí eu liguei para o primeiro da lista, né, que tinha me ligado, era um fornecedor nosso, cara, o traficante se entregou usando uma camisa polo falsa da reserva e tal. Aí eu estava na frente do computador, entrei para ver, vi lá um negão bonitão com a polo, nossa e tal, né? Aí eu fiquei tão assim, estupefato, que a única coisa que eu consegui responder para ele foi, pô, brother, não é falsa não, irmão. E aí depois a gente fez um projeto muito grande, chama Rebeldes com Causas, que é de apoio ao empreendedor social brasileiro, né? Assim, a gente assume um compromisso de entrega com vários empreendedores e entra grana para, sei lá, um cara que quer construir uma escola numa comunidade na Ilha do Marajó. Então, ele precisa de grana para construir essa escola e, além disso, a gente abre um projeto de voluntariado interno para todas as nossas pessoas construírem essa escola junto com eles, dedicando hora de trabalho para isso, né? Não é extra hour. E aí, num desses projetos, eu fui entregar um projeto em Pentecoste do Norte, que é 100 quilômetros de Fortaleza,
Eu voltei com um rapaz que morava na comunidade. A Dilma tinha acabado de ser reeleita, então se falava muito de Bolsa Família, né? Eu era um crítico ao Bolsa Família, um bobão. E aí, na volta do carro com ele, eu falei que eu queria montar um projeto através do qual a gente ia doar alguma coisa para alguém que precisava a cada peça de roupa vendida, né? Um conceito que estava muito reconhecido lá fora, porque a Tom Shoes, que é uma marca de esquadrilha... One to one, one for buy one. one, give one, né? Chamam de BOGO. E aí eu falei, eu queria alguma coisa com educação. Sei lá, vamos dar um kit de material escolar, um dia de escola e tal. Aí eu contei isso para ele, ele falou, Rony, cara, quando você está com fome na hora do almoço, consegue trabalhar? Eu falei, pô, é impossível, fico de mau humor e tal. Cara, você pode montar a melhor escola do mundo. Se o moleque estiver com fome, ele não vai prestar atenção em nada. Vocês vão estudar o problema da fome. E aí aquilo foi um ponto de virada na minha vida. Comecei a estudar o problema da fome. Eu descobri que são 52 milhões de brasileiros que não sabem se vão comer hoje. Ou seja, 1 em 4 cidadãos brasileiros. Ou seja, é brabo. Desses, 7 milhões não vão comer hoje. E, para piorar a situação, a gente produz, no campo e na indústria, 120% da necessidade para alimentar todo brasileiro com 3 refeições diárias. Então, o que falta é acesso, por conta de desperdício, por conta de leis federais que impedem doação, enfim. E a gente lançou, ano passado, um projeto que chama Reserva 1P5P, do dia 20 de maio do ano passado, tem 1 ano e meio, através do qual toda peça que a gente vende na marca, a gente doa 5 pratos de comida para quem tem fome no país. Então, a gente tem 1 ano e meio de projeto já, foram 12 milhões de refeições doadas, um pouco mais, que é o suficiente para alimentar quase 10 mil pessoas com 3 refeições diárias, sem nenhum incentivo fiscal, só incentivo emocional. E aí, Chiara, chegando na resposta final, porque eu falo pouco, Estou olhando, eu fico morro de medo do Rony, que eu estou olhando você tem que aqui olhar o relógio. falo Só um pra relógio caralho. eu olho com o Pode Rony. me cortar, pode me uma cortar. delícia, a gente ficaria aqui dias falando com o Rony, com o André, dias. E aí você começa a perceber que o consumidor começa a vir, né? Assim, que ele reconhece nisso uma decisão importante de consumo nele. Porque todo mundo tem em si a vontade de participar e de fazer o bem. O que falta é tempo, é prioridade. E talvez o que você está falando, Rony, é que a gente pode usar a moda como agente de transformação social e ambiental. Porque, de fato, se a gente não precisa de mais uma roupa, que tal essa roupa que a gente está vestindo, né, servir como propósito, servir como acesso, como plataforma para impactar positivamente, né, o planeta, as pessoas, a indústria, o campo, enfim, o que for. Né, eu acho que esse projeto bacana, que foi com o Banco de Alimentos, não foi? Com essa ONG? O nosso parceiro que viabiliza esse projeto para a gente é o Banco de Alimentos, que é uma instituição aqui de São Paulo, que faz justamente esse trabalho, de pegar o alimento onde sobra, que iria para o aterro sanitário, e entregar onde falta. Creches, orfanatos, escolas, hospitais, etc. Que é muito legal também quando a moda ela começa a entrar no terceiro setor também, mas de forma criativa, né, de forma... Porque a moda, a gente fala muito isso na Ecoera, ela tem uma grande missão, que é uma delícia, porque ela tem uma vocação, ela embeleza tudo, ela glamoriza tudo, a gente cria desejo do nada. Né? Estilistas, designers criam do nada, e a gente morre de vontade de comprar. Então, você imagina se ela usasse, de fato, toda a força dela, criativa, para fazer diferença. Né? André, conta você como foi bateu aquele dia que falou, acabou, hoje eu vou ter que mudar tudo. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Vou resumir, para sobrar tempo para depois o pessoal perguntar no final. É difícil porque eu acho que nunca é uma coisa só, né? Eu acho que são várias coisas, e muita gente me pergunta isso. O Rony falou de terapia, de propósito, e tudo isso tem muito a ver com a minha história. Eu acho que assim, o meu primeiro livro, que ele era uma sessão de terapia para as marcas, eu acho que ele que começou a despertar esse clique em mim. Quando eu comecei a viajar e dar palestra e eventos como esse, as pessoas começaram a perguntar para mim o que eu perguntava no livro para as marcas, tipo, qual era o meu propósito, por que eu estava trabalhando tanto, onde que eu queria chegar. E eu gelava, porque eu não sabia responder isso. Né? E, como o Rony falou, assim, isso você vai revelando, né? Isso vai emergindo. E aí, eu brinco que meu último ano na Farm foi um ano sabático trabalhando, eu viajei o ano inteiro, eu fui para a Índia, para a Amazônia, para Piracanga, para todos os lugares, e a primeira viagem que eu fiz foi para a Amazônia, e eu acho que a Amazônia, você vai me entender bem, foi talvez quem tenha me dado o primeiro grande clique. Lá eu comecei a escrever o meu segundo livro, Moda com Propósito, que foi, na verdade, uma grande investigação para isso tudo. E aí, para esse livro, eu conversei, entrevistei pessoas que estavam fazendo roupa com bagaço de laranja, gente que estava percorrendo feirinha de igreja, comprando roupa jeans e criando novos jeans sem causar nenhum impacto ambiental. E aí eu olhava para aquilo, olhava para a minha realidade e
parou de fazer sentido para mim, né? Assim, viver um grande calendário de varejo, enfim, os grandes volumes do varejo, e eu queria me conectar com aquelas pessoas. Aí eu saí da Farm para fundar a Malha, que foi um projeto que eu investi literalmente e acreditei muito, que hoje é o maior espaço de moda colaborativo do Brasil. Achei que o meu propósito tivesse a ver com empreender, e que somente empreendendo eu conseguiria fazer essa transformação que você disse que a moda é capaz, e que eu também acredito. E depois, ali de um tempo, eu entendi que não, que eu não nasci para ser dono, que eu nasci, sim, para abrir os olhos das pessoas, a cabeça, o coração, tipo, movimentar, trazer novos formatos, mas que, para isso, eu não preciso ser síndico de nada. E aí foi quando o Rony me convidou para... O Rony, eu acho que... Eu sempre falo isso, assim, que o Rony me deu uma coisa que nem eu sabia que eu queria. Ele, numa conversa nossa, falou, cara, mas não é isso, você não nasceu para isso, você nasceu para criar, você nasceu, sabe, você é de comunicação, você não sei o quê, por que a gente não cria uma marca, por que você não faz uma marca? E aí, assim começou a Alma, que é a história que a gente hoje tem junto, que é a marca dentro do grupo e que é onde eu consigo traduzir tudo isso que eu acredito, que eu vejo e que eu vivi. Através do design. Através do design, que exatamente. A gente estava conversando aqui no backstage, que eu queria dividir com vocês, que assim, a moda ela é cíclica, né? A gente espera muito que esse momento da sustentabilidade ele não seja apenas uma onda onde a gente olhe para trás e veja o que ficou. Isso precisa ser status quo. Então, a gente tem que tomar maior cuidado agora, quando está na moda, todo mundo quer falar, como falar, o que falar e com critério. Isso agora é o nosso objetivo da EcoEra, é esse. Mas, voltando lá, quando eu era... Imagina, esse ano eu faço 25 anos no mercado de moda, esse ano. E eu comecei como modelo, enfim, passei por toda a cadeia. Lá atrás, nos anos 90, o estilista, o designer, era fundamental na equação, fundamental, porque ele tinha que criar. Ele tinha que resolver uma questão. A questão se colocava e ele usava a criatividade, o design, para resolver aquela questão na moda e na indústria. Com o passar do tempo, felizmente ou infelizmente, a democratização, a virada do milênio, etc., esse profissional, infelizmente, ele foi deixado de lado. Ele não se precisava mais de um diretor criativo, não se precisava mais criar se a gente ia para grandes centros de produção comprar 5.000 vestidos pretos ou 10.000 pares iguais, porque era isso que o mundo queria. A gente não sabia, até então, esse impacto absoluto. Até 6 décadas atrás, a gente não sabia de nada. Infelizmente, a gente não previu, não se preparou, e hoje a gente paga esse preço. Mas, agora, a boa notícia, a gente está investigando muito isso nos últimos anos na EcoEra, é que a criatividade vai ser fundamental. Porque, se tratando de questões relacionadas à sustentabilidade, não existe cartilha no Google, a gente não vai baixar um PDF. Cada empresa vai precisar fazer a sua maneira, encontrar a sua maneira. Cada indivíduo vai encontrar a sua forma de se relacionar. Ela é customizável, é uma delícia, cada um faz da sua maneira. Tem um grande... Uma pessoa que eu adoro, que é o Ricardo Guimarães, da Timos, que lá atrás, há 10 anos atrás, me falava que cada um tem o seu papel na sustentabilidade, cada um encontra a sua maneira de se conectar. Mas, no mercado de moda, e eu queria dividir isso com vocês, a criatividade, de novo, vai ser muito importante. E o designer vai voltar a ter vai ser peça fundamental. E, de novo, a gente vai começar a ver diretores criativos voltando ao seu lugar. E aí eu queria perguntar para vocês, faz sentido isso que eu estou falando, André, que agora é um diretor criativo, como a gente não ouvia mais falar de diretores criativos. E o Rony, ele está à frente, ele é o businessman. Eu atrapalho os diretores criativos. Maravilhoso. E esse modelo existia, gente, há 10 anos atrás, quando a gente trabalhava. Existia o empresário que atrapalhava criativamente, mas era muito bom, porque aí o diretor criativo tinha uma questão para resolver. É assim com vocês? Eu acho que nós somos novas versões de diretores criativos, né, amigo? Eu costumo brincar que eu sou diretor co-criativo e o Rony fala que ele é atrapalhador criativo. Adoro. Porque eu acho que hoje, eu concordo muito com você, acho que só assim a moda vai sair desse buraco, né, que enfim, negro, não, né, que a gente está entrando. E com criatividade e tal. Só que hoje eu acho que o jeito de fazer é diferente. Então, eu não acredito naquela pessoa tipo Steve Jobs, que é um cara que é o que dá a última palavra, sei lá, da caixa até o botão e não sei o quê. Acho, sim, que é importante ter alguém puxando esse barco, mas eu faço isso hoje de forma coletiva com a minha equipe. Eu sou ali um grande conector, né, enfim, de um monte de gente, de um monte de projeto, obviamente com o meu olhar
fazendo ali aquilo ter um sentido. Acho que isso é o que garante o meu salário, o meu papel, né, minha importância. Assim, alguém que está ali garantindo todas aquelas coisas. Mas a criatividade hoje, que você falou que é muito importante, eu concordo, ela pode vir de muitos lugares, né? E eu acho que eu estou ali mais com esse olhar hoje. O que você acha, executivo, businessman? Rebelde, né? Eu acho que assim, eu acho que a nossa geração, ela ainda não chegou no poder. Porque quem hoje está... e aí eu estou falando do ponto de vista de negócios, tá? Não estou falando de política, não. Também não chegou no poder, mas estou falando de negócios. Quem hoje está no poder das grandes indústrias têxteis ainda é uma geração mais velha que a nossa, né? E uma geração que se acostumou a fazer as coisas de uma maneira diferente, e não tem nem noção de que é certo ou errado, ou melhor ou pior, né? Essa geração, pelo que eu percebo, conversando com a turma, conversando até com eles hoje no mercado, eles estão tendo que decorar uma fórmula, porque quem puxa tudo é o consumidor. Quem puxa não é o diretor criativo, ou o presidente, ou o businessman, ou qualquer... É o que o consumidor quer, né? Então, essa galera está tendo que decorar uma fórmula para atender o consumidor, mas ele não entende, de fato, essa fórmula. A nossa geração entende a fórmula. Então, por isso, eu digo que a gente ainda não chegou no poder, mas estamos muito próximo disso, mas muito próximo mesmo. E aí, o que eu acho? Eu acho assim, quando isso acontecer, isso está começando a acontecer, por que a gente tem que entender a fórmula? Porque somos nós que vamos sofrer as consequências de não entender a fórmula, né? A galera mais velha pensava, camada de ozônio, aquecimento global, isso aí eu vou morrer e não vai acontecer. Agora, se a gente não cuidar disso quando a gente tiver pouco, médio ou muito poder, quem vai sofrer as consequências disso somos nós mesmos, ou os nossos filhos, né, diretamente. Então, eu acho que o diretor criativo hoje, ele começa a ter um papel relevante novamente, além de um papel relevante diferente, porque ele é, sim, co-criador, assim, na norma, ele aprendeu que ninguém é Deus, botou a mão na cabeça e fala, vai lá, meu filho, você é uma providência divina aqui na Terra, né? Então, acho que eles estão muito mais isentos de vaidade e, por consequência, acabam co-criando mais. Era uma visão muito anos 80, 90 Sem dúvida. ainda, né? Que eu sabia tudo e acabou, Exatamente. 3 gritos, 4 berros e estava resolvido. Sou o cara, estou fazendo um favorzinho de deixar você comprar um pedacinho do meu estilo de vida e volta só daqui a 6 meses, né? Esse era o inconsciente coletivo da moda. Então, a cocriação mudou. E tem uma outra coisa que é onde eu quero chegar, que é o seguinte, esse cara... Por que a criação está voltando a ser relevante? Porque a gente está precisando começar a transformar o luxo em lixo. O lixo em luxo. Exato. Né? Porque que acontece? O cara tem que entrar dentro de uma fábrica, por exemplo, o trabalho que a Alma faz brilhante, assim, 100% do algodão da Alma é orgânico, e o que não é orgânico é reaproveitamento de tecido que está sobrando dentro da fábrica. Então, tem que ser criativo, porque se está sobrando dentro da fábrica, ele, por si só, não é a coisa mais linda do mundo, senão não estaria sobrando, já teria sido consumido. Agora, você precisa ser criativo para pegar esse material, para pegar essa matéria-prima e transformar aquilo numa coisa incrível, que foi o que a gente viu no vídeo aí, né? A gente está falando no backstage, você é uma puta profissional de produto. Então, você chega lá na Amazônia, tem uma mão de obra de qualidade altíssima, artesanal, incrível, que falta design. Quando bota o design nesse negócio, arrebenta, fica lindo e vai ter vontade de consumo. Então, acho que esse novo criativo, além de um co-criador, ele é um cara que tem que reaproveitar as coisas. E por isso que eles estão sendo cada vez mais valorizados, porque você transformar uma coisa que é feia em bonito é muito mais difícil do que você... E o que não está planejado, né? Sem Você não dúvida. comprou quilos e quilos de malha, tem um pedaço de malha só. Você não sabe, você não tem que abrir. Jeans tem que abrir eles inteirinhos, fazer uma manta de jeans para, de novo, fazer um outro. Quer dizer, é uma outra maneira de trabalhar, é um outro ponto de vista, que, no meu modo de ver, é muito mais interessante para os criadores, é muito mais excitante. E eu acho que isso vem, como você falou, do consumidor final também. Mas se na década de 80 a gente falasse isso para eles iam falar fazer cara de nojinho. Não, total, não era Né? o emo, né? Não era o emo, mas zero. o que acontece é que o emo hoje da moda, a gente vai, como o Rony falou, a gente vai se deparar porque chegamos num ponto onde não dá mais, onde realmente as alterações climáticas estão aí, a questão da fome está aí, enfim, tem essas questões todas que a gente está ali, estão muito próximas da gente. A internet, as mídias sociais nos ajudaram, para o bem e para o mal, às vezes as vozes são, né, meio mal entendidas, mas para o bem é porque a gente tem voz, né, para gritar, o planeta tem voz para gritar, as pessoas têm voz para gritar. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o consumidor final, Rony. Você acha que o consumidor final está preparado, ele consegue enxergar o valor que tem
por exemplo, essa coleção, essa marca que vocês criaram, você acha que ele está junto nessa equação? A cada vez mais, mas ainda não, né? A juventude, acho que a gente pode localizar isso no tempo, né? Os consumidores que estão entre os 18 e os 24 anos de idade, certamente sim. De novo, cada um sabe onde seu calo aperta, né? O que é relevante para a nossa geração não é relevante para a geração dos meus pais, que não é relevante para a geração dos nossos avós, né? Então, eu percebo na reserva claramente isso, que a juventude, ela, na decisão de consumo, outro dia eu ouvi uma frase que eu achei genial, eu falei assim, cara, o dinheiro é o novo voto, né? Então, nas suas decisões de consumo, você pode, sim, construir o país que se deseja, ou a comunidade que se deseja, né? Eu acho que a juventude já percebeu isso claramente. Agora, não é a juventude que tem a maior parcela do dinheiro na carteira, né? Enfim, eu acho que é uma questão de tempo. O que você acha, André? Super concordo. Eu acho que hoje tem duas coisas motivando muito o consumidor a mudar os seus hábitos. Eu acho que a situação financeira que a gente está vivendo é uma delas. Hoje a gente vê muito pessoas tendo que fazer escolhas entre comprar uma roupa e pagar o aluguel, né? Assim, e eu acho que isso faz com que as pessoas sejam mais exigentes, vão ficando cada vez mais exigentes, mais criteriosas, e aí isso tem a ver com querer qualidade, querer entender de onde aquilo vem. Eu acho que ali tem uma sementinha também. E a outra sementinha vem da internet, como você falou. Hoje, cara, você lança um The True Cost e, assim, todo mundo sabe o que está acontecendo, sabe? Não tem mais como ficar por trás dos panos. Então, acho que isso tem ajudado muito essa expansão da consciência, né, que a gente vê tanto hoje acontecendo. Mas ainda é uma era de transição, como o Rony falou. Eu gosto dessa palavra transição. Eu acho que todos nós somos guias de transição, né? Educação. Acho que a gente tem o conselho é bom, exemplo arrasta. Acho que o que a gente tem que fazer, por exemplo, outro dia me procuraram um amigo hater, me procurou no Facebook para criticar o preço da roupa. Aí eu falei de tudo que a gente faz, dos projetos, falei que o produto é 100% feito, prioritariamente feito no Brasil. Na verdade, é 93% da produção feita no Brasil, o que financeiramente é mais caro. Falei assim, pô, não faz nenhum sentido. Eu compro um produto de tal marca que é da China e é mais barato que o seu. Então, mas eu quero falar minha terceira parte da mesa, e quase final, era essa. Preço. Vocês acham que a gente vai conseguir desatrelar os atributos sustentáveis do maior preço no final da compra? Então, amo falar sobre preço e dinheiro, porque assim eu fui entendendo com o tempo que foi inventado, né, uma lógica de preço para moda, um preço para moda que ele é irreal, né? Assim, o que as pessoas julgam hoje como barato e caro não tem sentido, né? Assim, quem é barato geralmente ou faz muito, ou faz sem critério, ou faz fora, como o Rony falou, ou não paga imposto, ou paga R$1 para o funcionário, ou, enfim, um monte de coisa. E aí, quando a pessoa vê o que é caro, que, na verdade, muitas vezes, né, pode ser o justo, né, o que desenvolve, o que gera valor, o que transforma, a pessoa não vê valor nisso. Então, eu acho que tem uma mentalidade equivocada nisso. É meio nebuloso ainda, meio nebuloso, né? Quando a gente começou a Alma, acho que vale falar, porque eu não sei se é muito recente, a marca não tem nem 3 meses, mas assim, qual é a nossa lógica? A gente não gera nenhum novo impacto para a natureza. Eu tive acesso a 2 dados que me chocaram muito. Um da Ellen MacArthur Foundation, que diz que 66% de todos os tecidos que são prontos, que são feitos e entram na indústria têxtil, vão parar em aterros sanitários, 66%. Né? E no filme The True Cost tem um dado que fala que um fazendeiro se mata a cada 30 minutos. A moda é responsável pelo maior índice de suicídio do mundo, por conta de agrotóxicos que são utilizados na produção do algodão para acelerar e aumentar a quantidade, o volume e tal. Quando eu olhei e cruzei esses 2 dados, eu falei, gente, tem alguma coisa errada. A gente continua extraindo, gerando impacto, matando, e tem um monte de tecido que vai parar no aterro, né? E aí toda a lógica da Alma foi construída em cima disso, da gente olhar o que já existe e criar as coleções em cima disso. Quando a gente lançou a marca, as pessoas tinham a expectativa que a gente vendesse os produtos a R$50, porque elas achavam que, por eu comprar um tecido que já está pronto ou que é sobra de algum lugar, deveria ser de graça, né? E, na verdade, não é, principalmente porque a gente só produz no Brasil, a gente tem, enfim, uma série de cuidados ali com a produção, uma quantidade muito pequena, escala diferente de uma loja de departamento, não tem como comparar o preço.
E a gente começou a ser muito questionado sobre isso, e veio toda essa história. E aí a gente resolveu abrir no site o preço do produto. Então, hoje, quando você entra lá, você vê o preço e embaixo o custo, né? Você tem como calcular o custo. E mais, a gente assim, mostra para as pessoas que a gente algum dia vai ter uma margem de lucro de 10% daquele preço, enquanto 30% é de imposto. Só que nos primeiros, sei lá, 3 anos, eu não vou ganhar nada. Eu estou ainda investindo o que eu paguei para montar a marca. Porque, na verdade, de novo, né, a gente teve um impacto negativo tão grande em relação às pessoas, o True Cost fala disso, o Bangladesh, etc. Não sei se vocês assistiram esse documentário True Cost. Alguém já assistiu? Quem já assistiu, levanta a mão, só para ter uma ideia. Bastante gente, né? Quase todo mundo. Então, a gente tem de fato, a gente, quando consome, a gente não tem um tag dizendo quantas pessoas fizeram aquela roupa, ou quem fez, o quanto pagou. A gente espera que isso aconteça. Algumas iniciativas já fazem isso. Não sabia que vocês estavam fazendo, a Alma está fazendo, algumas outras marcas fazem, a Reserva faz, a Catrenamina, outra ganhadora, também abre. Está todo o orçamento lá, você vê, o consumidor final tem acesso a todos os custos da marca. Aí ele decide se ele acha justo ou não comprar, né? Que de fato está lá na frente dele, é uma decisão tomada. Ele é ativo no consumo, que eu acho que é uma nova maneira também, uma imposição do consumidor hoje em dia, que ele se torne ativo. Ele não quer simplesmente comprar, ele quer participar e participar da maneira com que é feita essa roupa, né? Eu acho que a gente vai precisar ainda de um tempo para que isso esse business plan, né? Essa planilha de custo, esse Excel aí, que ele fique mais tranquilo para o planeta e que as pessoas entendam por que esse custo, né? Porque a gente não consegue. Sabe que eu brinco que essa parte social, quando a gente fala, meu Deus, trabalho escravo infantil, e se emociona, né? Imaginar umas crianças, não só na Índia, na China, mas aqui no Bom Retiro, né, um monte. Infelizmente, tem dados horríveis, que eu vou contar para vocês também, os bolivianos, etc. Mas a gente fica, meu Deus, eu não quero usar uma roupa, um sapato, uma calça que uma criança fez, que uma pessoa em estado, né, de quase escravidão fez. Mas a gente não pensa que também a parte ambiental, oxigênio, mares, a gente não toca, né? Você não consegue aqui, falar quanto menos de oxigênio a gente está respirando, porque a moda é um dos terceiros mercados que mais impacta negativamente. Mas é o mesmo peso. Então, nesse custo dessa roupa, a gente vai ter que incluir vários custos que, lá atrás, a gente não se preparou para. Ou seja, a gente vai precisar de um tempinho para ainda equacionar isso daí, né? Você estava falando do descarte dos tecidos, né, que a Alma usa. Se a gente imaginar que, no Bom Retiro, que é uma das regiões que acho que a gente é responsável por mais de 60% da produção da América Latina, de confecção, mais de 20 toneladas de resíduos têxteis são descartadas por dia, sem destinação correta, que vai para o bueiro, que depois a gente não consegue respirar. Eu mesmo, quando eu trabalho lá, teve vezes que a gente teve que ligar para a prefeitura. Se a prefeitura falar, o que está acontecendo? Vamos ajudar, porque está chovendo demais, não para de chover, e a gente não consegue respirar. Então, né, a gente começa a ampliar um pouquinho os horizontes, né? A roupa que a gente veste, ela esticar, né, o traço dela, né, desde que ela foi feita, e a gente vai falar muito sobre isso nos próximos anos, em pós-consumo. O que acontece com aquela roupa quando ela não está mais em você, quando ela não está mais no seu armário, quando ela não está mais na sua vida. E isso a gente vai começar a ver, que acontece muito já em outros lugares, que a própria marca vai se responsabilizar pelo pós-consumo. Ela vai se responsabilizar pelo final da vida útil dela, até para o branding, que uma marca que gasta uma fortuna em branding não vai querer sua marca, né, descartada de forma incorreta. O que você acha do pós-consumo? Você falou de pós-consumo, eu lembrei um dado do jeans, né? O jeans, quando ele foi criado, ele foi feito para os trabalhadores usarem, e os trabalhadores não tinham muito dinheiro, só podiam ter uma peça. Então, eles não precisavam e não poderiam lavar a peça todo dia. Então, você pode usar o jeans até, salvo engano, 2 ou 3 semanas sem que você precise lavar. O impacto ambiental negativo da lavagem, ou seja, jogar detritos químicos na água, enfim, toda a parte de poluição ambiental do jeans, 90% da poluição ambiental do jeans vem no pós-consumo, né? Então, óbvio que você tem que ter a marca tem a responsabilidade de trabalhar os 10% até a prateleira, só que depois é o consumidor, que às vezes não precisa lavar e está ali lavando, cada lavada vai sair detritos químicos dentro da água. Bom, o pós-consumo, eu acho que, de novo, só existem 2 formas de resolver. Quem está no poder na indústria têxtil é um empresário, quem está na outra ponta que vai resolver, que é o consumidor, né? Só tem 2 formas de resolver esse problema, do ponto de vista de consumidor. Que é uma palavra que resume o que vocês falaram na última resposta, que é transparência.
Acho que o consumidor, cada vez mais, não obriga ninguém a ser perfeito. Ninguém é perfeito, mas o consumidor obriga que as marcas tenham honestidade para com ele, né? Ética e transparência. Ética, transparência, falar a verdade, né? Não tem problema nenhum errar, mas my mistake, deu ruim, desculpa aí, estou fazendo isso para consertar, né? Inclusive, a H&M é um baita caso disso, porque o The True Cost acaba com a H&M, e a H&M hoje é uma grande referência sob o ponto de vista de política socioambiental, né? Então, enfim, se não fosse o True Cost, não fosse o erro, ela não teria corrigido. Puxado por quê? Pelos consumidores que assistiram e começaram a não comprar mais a marca. Então, a primeira é a transparência e a segunda é a educação. Sim, se as pessoas não sabem que um produto que é feito... Por que um produto que é feito no Brasil de maneira correta, auditada, com toda uma questão de impacto socioambiental controlado e tal, ela não consegue compreender por que essa marca é mais barata do que alguma coisa que vem da China e, pior, acha que o que vem da China deveria custar mais caro do que vem do Brasil. A gente tem um problema muito claro de educação de consumo, né? E aí, quem vai conseguir, na escala, resolver esse problema de educação de consumo? As marcas. Então, é isso, é o cupom gerencial que em todas as marcas do grupo a gente entrega, que vai do lucro aos custos com impostos, ao custo com mercadoria, ao custo que a gente está pagando de folha, porque a gente fala pouco disso, né? O que mais tem é a sonegação trabalhista. A pessoa não paga o que deve aos seus funcionários, né? Dumping social, né? Dumping, né? Assim, tá bem na moda agora, então, dumping. deixar claro para o consumidor, muito mais fácil que explicar para ele por que a nossa marca é cara, barata ou média, é mostrar para ele, olha, eu faturo tanto, eu pago tanto de imposto, eu pago tanto para meus funcionários, e é isso aqui que deixa, né? No caso da Alma, até a gente teve essa discussão na hora de implantar isso lá. O Deco falou assim, pô, mas a gente vai dar prejuízo nos primeiros anos. A gente, vamos falar que a gente dá prejuízo aqui, vai dar menos 10% essa compra aqui, porque a gente tem que investir para a marca crescer e o custo operacional ele ainda é muito maior do que o faturamento deixa, né? Então, eu acho que primeiro, transparência, falar a verdade sempre, não sonegar informação nunca, e segundo, educação, a preocupação em cada tag, em cada embalagem, em cada campanha, comunicar ao consumidor o que é relevante do ponto de vista socioambiental, para que nas futuras decisões de consumo, no pós-consumo dele, ele saiba não só como usar aquele produto de maneira que cause menos impacto, como também escolher melhor as marcas que ele vai consumir. Deixa eu falar um minuto sobre isso, porque eu volto para aquela sua fala inicial do design e da criação. A gente, como designer, nunca foi cobrado sobre isso, né, como você falou no início. E hoje, como é que a gente vê na Alma? Assim, a gente privilegia tecidos como o nylon, o plush, a malha, o moletom, que a pessoa não precise passar depois. E a gente fala isso no site para ela. Olha, a nossa roupa foi feita para você não passar, porque quando você passa, você gasta luz, você gasta água, né? O nosso jeans, a nossa linha de jeans toda é reciclada, e a gente fala, não é para lavar. Você bota dentro de um saco plástico, bota dentro do freezer, e você tira e ele mata a bactéria. E quanto mais gasto, quanto mais zoado ele ficar, mais bonito, né? Você não precisa lavar para isso. E dentro da loja a gente tem uma lavanderia justamente para falar sobre essas coisas. Então, a gente tem uma lavanderia que é mais ecológica, que tem máquina que economiza água, economia energia, e tem o sabão em pó, o amaciante, que é natural, que é biodegradável. A gente vende também para que as pessoas comecem a entender que quando ela sai da loja, ela quase que deveria sair com a roupa e já o sabão em pó, entendeu? Porque senão não adianta ela comprar a roupa que tem um pensamento e ela continuar gerando impacto para aquilo. Claro, porque, na verdade, é todo mundo junto, né? Eu gosto muito quando a gente fala todo mundo junto, né? Eu quero ser todo mundo junto, porque se não for todo mundo junto, não dá certo, né? Se o consumidor não entender que realmente vale mais uma peça com maior qualidade, que ela pode usar várias vezes, que ela pode repetir o look inúmeras vezes, que isso, né? Eu lembro minha avó que não deixava a gente tomar banho. Eu sou italiana, eu nasci lá e vim pequena para cá. Ela não deixava a gente tomar banho todo dia, porque não podia tomar na Itália banho. E também não podia repetir roupa, porque minha mãe sempre extravagante repetia, a gente, criança, não podia. Eu lembro disso, e isso é gostoso, porque você marca um estilo. Nunca foi tão legal repetir look, né? A princesa, como ela chama? A princesa a Kate, que repete looks, que é uma embaixadora de repetir looks, é maravilhoso, ela repete toda hora, é incrível. Você fala, poxa vida, por que não? Sabe que na moda, muitos anos atrás, quando eu cheguei no Brasil, depois da minha temporada na França, usar vintage não era muito legal. As pessoas olhavam, achavam mais ou menos. Hoje é super legal. Hoje, não, imagina, você vê e fala, não, eu estou usando Chanel vintage. É muito mais legal usar um Chanel vintage do que usar... Enfim, tem uma questão também da qualidade, do tempo, né? São atributos que uma roupa carrega que, às vezes, está escondida ali, né? Olhar um pouquinho, o consumidor olhar aquela peça além simplesmente daquele primeiro olhar superficial. A né? informação faz parte do design. Assim,
a informação, o designer que hoje... Antes a gente precisava falar se o vestido era de seda ou de qualquer outro material. Hoje a gente precisa falar como ele foi construído, qual é o impacto que ele causa para o meio ambiente, como que você deve cuidar dele para que cause o menos impacto possível no pós-consumo. Então, a gente vive a era da informação, e assim é para todo e qualquer produto também. Bom, eu queria finalizar esse primeiro momento com outro videozinho meu, porque eu queria dividir do coração, mesmo a experiência que eu tive. A gente trabalha com grandes marcas e grupos. O Ecoera presta consultoria também, a gente fotografa toda a cadeia de valor, então, desde a plantação, da matéria-prima ou da produção, até o descarte. E, recentemente, a gente teve assim, um contato com centenas de milhares de peças que são descartadas porque não são consumidas, então, ou ficam em estoques, é uma complicação, etc. E, recentemente, a gente começou a fazer um trabalho numa aldeia indígena, no Pará, quase no Suriname, onde elas não falam português, e elas olham para mim, elas me encostam e pedem roupa. E aquilo me deixou assim, não é possível. Eu acho que eu cheguei em 25 anos de carreira, e sempre fui muito conhecida por usar muita roupa, e metros de seda, etc., para parar, depois de 25 anos, numa tribo indígena, onde as pessoas não têm o que vestir. Então, isso é o que está me motivando muito. Assim, minhas próximas angústias estão vindo muito dali. E eu queria dividir um pouquinho essa tribo e mostrar um pouquinho um Brasil que a gente pouco conhece, um Brasil profundo, que é maravilhoso, porque, na sustentabilidade, um desses 4 pilares que a gente fala pouco é o cultural. Porque a gente tem 8 biomas, são 8 maneiras de se relacionar com a natureza do Brasil. São 8 maneiras que pessoas vivem e sobrevivem nesses lugares. E a questão dos indígenas é muito complicada. As pessoas têm um receio de chegar perto, porque tem as leis, e tem isso, e tem associações, e tem etc. Olha, é uma loucura, mas uma hora que você cai lá e você vê 200 pessoas, 200 indígenas te pedindo socorro, com aquela maravilha que elas fazem, aí você começa realmente a falar, a questionar que moda é essa, né? Qual é essa moda que representa nossos tempos. Então, eu vou passar esse vídeo rapidinho e depois a gente vai para a pergunta. Oi, eu sou da Cima. Eu sou da Cidade. Valdiza. Ingrid. Você vai dar vai over. Pois eu nasci. Oi, eu estava buscando roupa. Imagina, eu estou indo há 6 meses para essa tribo, eu nunca sabia nem se elas tinham dentes, porque elas nunca sorriam. E elas começaram a sorrir depois que a gente começou a trabalhar e ter a possibilidade de sair da roça, ter a possibilidade de ter roupa, de comprar, de ter remédio, de ir para a cidade vizinha, ter uma consulta médica. Enfim, eu acho que deixa um pouco o Brasil um pouquinho mais perto do nosso coração e da gente. Vamos abrir para perguntas? Tem uma ali. Olá. Bom dia. Eu tenho uma pergunta, porque você falou muito de se ajudar e de todo mundo se junto nesse processo,
Eu concordo totalmente com você. Eu trabalho também na moda sustentável. E uma coisa que eu descobri aqui é que, por ser um setor que precisa muito de informar o público, não é um setor que tem competição. Não é a mesma coisa do que a competição dos varejistas ou do setor mais, vamos dizer, tradicional. Então, eu queria perguntar se você... Qual seria a melhor forma de todo mundo se apoiar para crescer e passar mais informações ainda para o consumidor e para todo mundo sobre esses temas de moda sustentável, para sair do círculo das pessoas que já estão envolvidas e que já estão pensando nesses temas. Porque acho que, de verdade, competição não é uma palavra que deveria existir nesses temas de desperdício e de uma moda mais sustentável, porque todo mundo pode fazer parte e tem espaço para todo mundo. Ótima pergunta, ótima. Você sabe que a gente vive, porque são corporações, né? É uma indústria, são empresas. A gente não vive na troca, no escambo. A gente está... E, por favor, me ajuda, Rony, nessa e André. Acho que a gente está descobrindo são novos modelos de trabalhar, sabe? A gente chama de novos negócios, são novas maneiras e novos negócios. Eu concordo com você que a gente concentra muita informação. Você sabe que lá atrás, quando a gente lançou o Ecoera, 10 anos atrás, os eventos foram acontecendo e depois o prêmio, as semanas, muito porque me pediam, né, o que é algodão orgânico, o que é isso? E a gente tinha muita informação centralizado, então eu tinha que espalhar isso, porque não é possível, né? A gente está falando de impacto ambiental, a gente está falando de planeta. Eu não posso só eu saber, ou só 3 pessoas, ou 15, tem que saber 16 milhões de pessoas, ou muito mais. Então, a gente responde, a gente vai precisar responder essas perguntas todas juntos. Quando eu falo todos juntos, é que a gente não tem as respostas corretas ainda, porque, como o Rony falou, a gente é uma geração intermediária, um pouco espremida e de transição, e a gente costuma dizer somos guias de transição, porque a gente não sabe direito ainda, a gente está tentando, né? Eu gosto quando o Rony fala, olha, eu tentei, não deu muito certo, errei, desculpa. Eu fiz uma viagem bacana para o interior dos Estados Unidos agora, que também é um outro Estados Unidos, né? Quando a gente vai para o interior, é outra coisa ainda, e nos lugares, mesmo os grandes estabelecimentos, ou pequenos, todo lugar que eu andei no interiorzão, na gôndola de orgânicos, ou no espaço de algum material reciclado ou reciclável, etc., tinha uma plaquinha dizendo, estamos fazendo assim, sabemos que podemos melhorar, estamos trabalhando para. Ou seja, o consumidor olha e fala, opa, eles estão trabalhando para, é isso que eles podem fazer agora, mas provavelmente vão fazer mais. Ou seja, é a tal da transparência. Então, eu acredito... Como você chama? Desculpa. Eu acredito, e eu vou passar a palavra já para... Opa, eu me chamo Ninon. Eu sou dona de uma marca de algodão orgânico brasileiro. Minu? Ninon. É um nome francês. Minon, imaginei. Minu. Ninon. 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 Eu acredito que cada um tem o seu papel, né? O consumidor de pedir, aí o empresário de acreditar, investir, o designer para criar, a gente que, de repente, o Ecoera para juntar tudo isso num lugar só, a gente vai lançar uma plataforma daqui a pouquinho que vai juntar tudo isso. Então, a boa notícia é que a gente estamos tentando juntar isso. Você não aguenta, uma loja. você falou. Eu não falei nada, não pode falar ainda, mas não falei nada. Então, a Alma também é um lugar onde educa, que você entra lá e você se sente de uma certa forma. A gente acredita e torce, porque tem o ego, né? Tem o ego corporativo, tem o ego humano, mas tem o ego corporativo. Vou dizer aqui que tem muito ego aqui nesses três aqui, querendo ou não, eu vivo querendo baixar o meu, mas tem um ego louco, porque, né, a gente está aqui vivendo nesse mundo, mas eu acredito que a gente está encontrando ainda maneiras de esquecer a palavra competição e, sim, essas lindas que a gente ouve falar, como compartilhar, dividir, disseminar, elas são lindas, né? Muitas vezes você consegue, outras não. Concordam? Super. Eu acho que esse é o nosso desafio do momento. Que eu acho que não é nem aprender, mas reaprender a fazer isso, né? Assim, sei lá, quando você vai na tribo, você vê isso acontecer, né? Quando a gente vai nas comunidades, Total. a gente vê isso acontecer. A gente já foi assim um dia. A gente, né, sentava em roda, a gente morava junto, a gente plantava junto, fazia tudo junto e depois a gente foi entendendo que tinha que disputar,
tantas vagas para um candidato, né, que dentro da empresa a gente precisava puxar o tapete para crescer. Então, assim, a gente vê isso na novela, no filme. E aí foi se estabelecendo uma outra mentalidade. Só que agora tá mais do que claro que sozinho a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, e tem muita gente vendo valor na junção para também economizar custo, para viabilizar histórias, para realizar projetos. Então, eu acho que vai vir daí, sabe? Eu acho que essa transformação. A questão financeira, às vezes, dá uma cutucada e a gente é obrigado a falar, opa, então vamos se juntar, tá bom, deixa eu baixar minha crista, porque eu vou precisar dele aqui, do outro ali. O que você acha, Rony? Eu acho que, de novo, vou repetir a minha fala anterior, eu acho que assim, a nossa geração ainda não chegou no poder. Não existe uma fórmula mágica para a gente acabar com essa competição, porque, às vezes, a competição é saudável, a competição, às vezes, nos puxa para cima, só que eu acho que o que acontece hoje é uma competição que não é saudável, né? Uma competição de guerra de preço, uma competição de roubar pessoas umas das outras, né? E, enfim, se degladiar. Agora, eu acho que a forma como a gente vai resolver esse negócio, assim, não tem jeito, é humano, tem vaidade, e os coleguinhas sempre olham para o lado. E quando alguém faz alguma coisa que é muito legal, que estimula a não competição, por exemplo, e dá certo, as pessoas vão querer copiar. Então, eu gosto muito de pensar assim na reserva. Então, quando a gente começou a marca, eu não sou da indústria da moda. Eu falo que eu sou um outsider no mercado. Eu sou engenheiro de produção de formação. Antes de montar a reserva, eu trabalhava na Petrobras. E, para piorar, eu trabalhava no departamento de compras da Petrobras, através de uma consultoria que a gente dava lá dentro. Então, todos os caras que trabalhavam comigo, está tudo na capa de jornal, foi tudo preso, né? Então, eu vim de um outro mundo. Então, quando eu entrei nesse negócio, eu precisava de fornecedor, eu não tinha fornecedor para trabalhar, né? Então, eu buscava pessoas que eu conhecia do mercado, ninguém me dava fornecedor. Cara, gente, às vezes marcas grandes, ninguém me dava fornecedor. E aí eu fui descobrindo, e a gente conseguiu fazer a reserva. E hoje, o que a gente faz? No nosso site, todo produto, você tem lá tem um botão Quem Faz, para você saber quem foi o fornecedor que fez. Muitos concorrentes já me perguntaram, você é maluco, você está abrindo tua fórmula da Coca-Cola? Você tem dois lados de ver isso, né? O lado que a gente vê é o seguinte, o produto da reserva é prioritariamente feita no Brasil. 93% do que a gente produz aqui. Os outros 7% a gente não produz por quê? Porque a indústria têxtil quebrou, já não existe mais indústria têxtil para alguns produtos no Brasil, né? Então, quando a gente divulga o fornecedor brasileiro, outras marcas vão entrar, vão ver, vão buscá-lo para que ele forneça, que nos copiem. Eles vão sobreviver, e uma coisa que é importante para a gente vai ser mantida ao longo do tempo, porque senão eles vão quebrar também. E melhor, se eles tiverem mais consumo, eles vão conseguir investir mais em maquinário, mais em produção, o preço vai diminuir e o custo do Brasil vai ser menor, a gente vai conseguir vender a mesma mercadoria a um preço mais baixo. A qualidade vai subir. Aí eu chego nos eventos de varejo, conto essa história, um monte de gente depois, colegas de mercado, fala, a gente começou a priorizar mais o mercado brasileiro para escolher a indústria. É isso. Por quê? Porque eles olham a reserva, está dando certo, está crescendo. Que sejam oportunistas do bem, que nos copiem para fazer o bem. Maravilhoso. Então, se cada um de nós fizer a nossa parte e contarmos sobre isso, porque também tem uma coisa de culpa que a gente carrega, né? Como é que é? Quem faz o bem não diz a quem, né? Passar o bem adiante é também fazer o bem. Conta que você está fazendo, porque se estiver dando certo, vão ter outras pessoas que vão replicar aquilo que você está fazendo e a coisa vai. Essa é uma nova maneira de se relacionar com o mercado, porque eu lembro direitinho, quando eu cheguei de Paris, eu morei muitos anos em Paris, e eu chegava vestida de jeito XYZ, porque, sei lá o quê, eu trabalhava para algumas pessoas, algumas marcas, e a gente fazia desfile, e eu era stylist, então tinha aquela coisa de montar o look, e eu lembro assim, não use essa meia não, Chiara, não põe esse escarpão, porque vão copiar, imagina, vão copiar. Tinha essa coisa do vamos copiar na moda, que já depois passou por outro momento ainda, e agora a gente quer, né, as marcas, as pessoas inspirar as outras. Por isso que o bacana do pioneirismo hoje, que é gostoso, é porque você está sempre, né, querendo inspirar e passar isso à frente. A Balenciaga, né, fez uma coleção inspirada nos plágios que fazem dela, que está bombando. Então, aliás, sei lá, quando falando da Balenciaga, eu sempre confundo, mas não é, o grupo Vetements não é a Balenciaga, é o... Quem? Vetements, você está falando? Acho que não é um grupo, não. Acho que é uma marca independente. Não. Mas é um coletivo. Enfim, a gente hoje vê algumas marcas... Não sei, ele é Balenciaga? A marca é a Balenciaga, né? É um...
da Vetman, que era um coletivo, ou que ainda é um coletivo, né? A Balenciaga hoje tem um diretor criativo, que é o Demna Gavaslia, um nome complicadíssimo, que é um dos meninos da Vetman. Do Vetman, que era ou é um coletivo, né? São então, assim, a gente 2 ou 3. A era dos coletivos, quer dizer, né, tudo isso, os hubs, os coworkings, tudo isso representa um pouco os nossos tempos. Assim, a gente não sabe onde vai. Não sei se a gente respondeu a sua pergunta, se te deixou mais angustiada ainda, mas É possível. porque acontece, sabe que falando em sustentabilidade, quanto mais angústia melhor é, porque fica todo mundo falando, e agora, o que eu vou fazer? E aí acaba que a gente se mexe, né? E larga a preguiça para lá. Acho que respondeu parte de minha pergunta. Mas a pergunta também era porque acho que aqui as pessoas que assistem essa palestra sobre esses temas devem ter várias pessoas que, como eu, trabalham já nesse setor da moda sustentável. Eu passei para as mesmas dificuldades de achar fornecedores e tal, e acho que uma coisa boa é que todo mundo com quem eu falei no meu processo, todo mundo estava super aberto de ajudar, porque todo mundo é muito orgulhoso de poder participar de um trabalho que é mais justo, mas que traz todos esses temas mais positivos. Então, acho legal a questão de se organizar e de organizar o setor brasileiro para todo mundo poder se ajudar de uma forma talvez mais eficiente, que a verdade a Ecoera é parte da resposta à minha pergunta, mas essa questão de todo mundo poder comunicar. Tem esse evento, mas não tem tanto. Entendo, não entendi agora. Então, eu vou só finalizar. O Ecoera, com o prêmio, a gente lançou o prêmio em 2015, justamente para criar uma fotografia dos mercados de moda, beleza e design. Essa era a minha angústia, porque justamente com essa pergunta que eu ouvi inúmeras e inúmeras vezes, eu falei, bom, está faltando para a gente estatísticas, números, informações suficientes para que a gente possa implementar metas e aí chegar nessas metas e criar relatório. Eu falei, bom, a coisa já está muito confortável, já tem um monte de gente falando, a gente já incubou, mas, enfim, agora a gente precisa organizar, que é o que a gente está fazendo. Então, a gente está trabalhando, o que a gente está fazendo agora é criar relatórios, documentos, para que a gente possa se embasar neles e seguir em frente. Esse projeto que eu estou falando, que eu não posso falar, mas que eu falei um pouquinho, é isso um pouco. A gente vai juntar tudo para que a gente possa falar, ok, vamos todo mundo seguir um caminho aqui, baseado em metodologias certificadas, baseadas em empresas sérias. E acho que isso é o nosso papel hoje da Ecoera é esse. Eu acredito que cada um tem o seu. Sabe? Acho que nessa sala cada um tem o seu, e aqui o André e a reserva também tenham. Então, e também, de novo, não tem uma cartilha. A gente não vai conseguir baixar lá para dizer, olha, consumidor, faça isso. A gente instiga todos os influencers, todas as pessoas que trabalham na mídia. Hoje tem um programa que fala sobre consumo consciente num canal fechado. É um bom sinal, né? Um sinal dos novos tempos. Né? O outro canal também tem um programa que fala um pouco também sobre isso. É um sinal. Quando eu trabalhava na televisão, há alguns anos atrás, 5, 6, 7 anos atrás, eu comecei a levantar esse assunto, ninguém queria nem ouvir falar. Não se queria, não podia falar. Hoje é pop e está aí. Quer dizer, então, cada pessoa tem o seu papel, e acho que se a gente fizer isso com estrutura, que acho que aí também é organização, setorial. Você, como boa francesa, entende bem assim, a organização. A gente carece um pouco. Você tem que perdoar a gente, ser paciente com a gente brasileiro, que a gente tem o clima é diferente, mas eu acho que todo mundo... A gente não pode subestimar também, sabe? Que desde o começo, quando alguns grupos ou criticavam muito, ou eram muito agressivos com alguma marca, alguma iniciativa ou com alguma empresa, eu dizia, a gente não vamos subestimar, porque cada um está fazendo o seu papel. A informação está aí. Eu tenho certeza que hoje, no mercado de moda e beleza e design, todas as empresas abriram sua agenda para falar no assunto. Não é isso? Gente? Com certeza. Todas. Isso não acontecia 10 anos atrás, mas hoje acontece. Então, cada uma delas, à sua maneira, está tentando encontrar uma solução. Mais alguma pergunta? Pode falar? Oi? Oi, meu nome é Gabriela e eu sinto assim que falta, sinto não, isso é um fato, tecido de qualidade, né? Aqui no Brasil, e ele explicou por quê. Na verdade, o Rony explicou bem a minha pergunta, mas vocês que lidam com os fornecedores, vocês sentem que eles têm essa preocupação de melhorar o produto deles, ou vocês acham que
a gente caminha para uma tendência mais clean, assim, de tecidos menos sofisticados? Eu vou dividir em duas respostas nessa pergunta e vou passar para o ponto de vista do André e do Rony. O estilista, ele, de novo, uma questão se coloca na frente dele e ele tem que resolver essa questão. A gente, de fato, tem um problema sério com a indústria têxtil no Brasil. Sempre teve, não é de hoje. Desde quando eu trabalhava lá atrás com moda convencional, existia esse problema. Então, se a gente tem um estilista tem esse problema, face a esse problema, ele pode criar certas soluções, né? O André tem trabalhado apenas com materiais, né, de reuso, ou reciclados, ou de estoques antigos, porque ele não, provavelmente ele procurou e também não encontrou. Então, existem duas maneiras, né, de ver essa questão, que eu escuto muito, é uma pergunta muito recorrente, porque quando a gente fala a moda convencional, como a gente estava vendo ela há alguns anos, a equipe criativa, o designer, ele tinha tudo na mão, caía no colo dele, né? A tecelagem caía, tinha um buquê enorme de tecidos, das mais diversas qualidades e preços, etc. Hoje não é assim. Então, o estilista tem esse papel de falar, opa, eu tenho essa questão, eu não encontro tecido no Brasil, o que eu vou fazer? E também a gente, muitas vezes, de novo, a sustentabilidade e a moda têm esse poder de subverter. Então, será que qualidade é a mesma qualidade que era há 15 anos atrás ou 10 anos atrás? Será? Então, essa pergunta, essa questão a gente já passou, eu já passei há muitos anos atrás, e todo mundo vai continuar passando por uma questão sociocultural do nosso país. Mas, hoje, eu acho que a gente tem que se mexer um pouquinho para olhar para ela, sabe? Senão, a gente não vai encontrar possibilidades e oportunidades, principalmente. Porque, em se tratando de questões sociais e ambientais, toda questão pode se tornar uma oportunidade e uma possibilidade de fazer diferente, com menor impacto. E isso que é uma delícia. Acho que isso fala, opa, porque pronto, está pronto, você não precisa fazer nada, né? A gente, claro, tem na Inglaterra, na Alemanha, na Noruega, questões de tecidos e de bases muito mais de menor impacto, ecológicas, biodegradáveis, etc. Porque eles têm recurso, têm tecnologia que a gente não tem. Mas a gente tem ginga, a gente tem uma série de outras coisas para poder subverter completamente essa história. Eu me pergunto como que a gente não faz tanto reuso, assim, a gente, infelizmente, não produz muito no Brasil, tanto é, né, a questão toda de produzir no Brasil. Então, a gente tem um monte de excedente aqui. Você imagina, eu parei para pensar, a gente podia fazer coleções na moda só com excedente. Só. Não precisava produzir mais nada. A Vivienne Westwood falou há 2, 3 anos atrás que era para a gente fazer isso, né? Parar completamente de produzir tudo durante um ano. Parar. E todo mundo escuta ela lá, estou falando da Vivienne Westwood, não estou falando não sou eu que estou falando, ela que falou. Então, no Brasil, o tanto que a gente tem de excedente, você imagina as coleções que a gente não ia fazer com esse excedente todo. E a gente ia encontrar uma moda muito única, só feita no Brasil, que só a gente faz, porque só a gente sabe fazer. Eu não sei, eu entro numa viagem, num sonho muito... que começou só meu lá atrás, e hoje, olha só, hoje é de muita gente. Mas não sei se faz sentido essa minha provocação, porque talvez a questão do tecido seja uma das que a gente vai encontrar no meio do caminho. É uma das. A gente vai encontrar diversas outras. Faz sentido, André? Não, super concordo. Tem algumas coisas que eu escuto também. Assim, eu não acho que a gente não tem coisa de qualidade. Não acho que a gente tem carência de produtos com qualidade. Acho que a Chiara fala que a gente não é tão evoluído tecnologicamente, mas hoje a gente já tem sim muita coisa. Muitas dessas coisas não são acessíveis a todas, aí talvez seja por isso que você fala isso, talvez uma marca pequena não consiga comprar o jeans que é reciclado, com algodão orgânico e tal, mas aí hoje já tem iniciativas muito legais para quem é pequeno, como o banco de tecidos, por exemplo, onde as pessoas trocam o que sobra entre elas, né, e onde você pode comprar também estoques de grandes fábricas. Agora, o que eu achei mais legal foi isso que a Chiara falou, que é você ver a oportunidade também nessa falta, porque a gente é muito louco no nosso processo, né? A gente, por exemplo, compra uma malha, vocês já devem ter visto em várias lojas, t-shirt furadinha. A pessoa compra uma malha nova para furar. A gente também tem a t-shirt furadinha, mas eu procuro a malha que já está furada com algum defeito para fazer. Eu tenho a peça que é estonada, mas ao invés de eu pegar um tecido novo e envelhecer, eu vou procurar qual é o tecido que já tem aquela cara. Então, assim, tudo pode virar uma oportunidade. Gostei disso. Eu acho, assim,
esse é o país mais, aí falando sobre política de negócio, se não for o mais, é um dos países mais difíceis para se fazer negócio do mundo. É muito difícil, é um ambiente muito hostil, tanto do ponto de vista de financiamento, como do ponto de vista de acesso a crédito, taxa de juros, custo imobiliário, enfim, educação de negócios, enfim. Então, para o fornecedor, competir com o ambiente externo, que é mais simples e mais fácil para fazer, competir com uma China da vida, por exemplo, uma indústria, a gente está falando de indústria, é muito difícil. Para que isso aconteça, é muito importante que a gente privilegie ele, né? Falei na resposta anterior, a gente abre lá para que outras marcas também façam com as mesmas fábricas que a gente. E a gente já cansou de financiar fornecedor em maquinário, por exemplo. A gente precisava de uma determinada característica no produto, e não tinha maquinário para aquilo, a gente financiou a máquina para ele. E a gente conseguiu fazer no Brasil, e depois ele vai tirando do custo da mercadoria da máquina até pagar, e a gente financiou ele. Então, eu acho que a capacidade industrial nacional, nós temos capacidade, sim, intelectual para ter uma indústria preparada para competir com qualquer lugar do mundo. O que falta é nível de consciência, tanto das marcas, como das pessoas, como do Estado, né? Para que a gente fomente essa galera, para que eles possam ter competitividade com o resto do mundo. Ao meu ver, a gente está atrás da indústria brasileira por uma questão financeira, não tem como competir. Os caras não conseguem competir, e, por consequência, vão ter um produto de menor qualidade. Agora, a segunda parte da sua pergunta, que a gente acabou não falando aqui, que é a tendência, se a tendência são coisas mais básicas, eu acho que isso não tem muito a ver com qualidade, porque para você ter acho que qualidade é uma premissa fundamental para toda e qualquer marca, e a qualidade tem que ser altíssima, reaproveitando o material, não reaproveitando o material, usando um produto já pronto. Você falou de Vivienne Westwood, a gente pode trazer o caso para o Brasil, talvez quem seja a nossa Vivienne Westwood, o Alercovic, a Lagarsone, o que ele está fazendo é reaproveitando, né? Agora, a característica estética é diferente da característica de ter qualidade ou não ter qualidade. Até porque eu acho que, se você fazer uma roupa mais básica, aí sim que ela tem que ter qualidade profunda, porque você está comprando uma roupa básica, ela tem que durar muito mais tempo. Você vai usar uma roupa básica muito mais do que você usa uma roupa que tem uma característica estética mais forte. Não sei se te respondi. Não, sim. Temos tempo para mais uma? Não. Desculpa. Infelizmente, gente, porque esse realmente acho que é o painel que eu mais amo como tema, vocês sabem. Eu até tenho uma história muito ligada a isso. Em 2006, vocês assistiram quando o Al Gore lançou Uma Verdade Inconveniente? Se não assistiram, assistam, porque, inclusive, ele está aqui, o filme, a nova versão está sendo lançada aqui na Mostra de Cinema essa semana. Se não me engano, é Uma Verdade Mais Inconveniente, o título do novo. E aquilo foi tão impactante para mim, quando eu vi, que, assim que a gente lançou o site Lilian Patti, a gente foi o primeiro a ter uma sessão chamada Recicle-se. E, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, a gente joga as coisas no lixo como se houvesse um lixo. E a Terra não tem um lixo, né? Vocês conhecem onde é que fica o lixo do planeta? Não tem. E a gente sempre acha que joga no lixo. E essa mentalidade de reaproveitamento que finalmente está surgindo, a oportunidade do lixo virar luxo, enfim, é muito importante. Assim, é uma questão de sobrevivência para todos nós mesmos. E o André lembrou esse desafio que eu fiz, que eu tenho feito recentemente, que a hashtag é um look por uma semana. Por quê? Essa geração de millennials e geração Z estava vivendo um dilema de não poder repetir roupa. Exatamente como as nossas avós faziam, né? Elas tinham esse drama, né? de não poder repetir roupa. E avós não, mãe, que a avó era uma outra mentalidade, no meu caso. E daí eu falei, gente, eu vou passar a usar um look durante a semana inteira. Por quê? Para não lavar roupa, para não passar roupa, para fazer um exercício de criatividade, que é muito importante. A roupa tem memória afetiva, a gente tem que desenvolver essa memória afetiva na roupa. O impacto ambiental, enfim, tem tantas questões. Eu queria estar aqui com vocês, realmente, assim, porque concordei com muitas coisas, discordei de algumas, mas é um assunto tão
vivo, com que tem tanta coisa para ser dita, que acho que a gente assim precisava de um dia inteiro, né? Tem o projeto dúvida. das tote bags que você fez também. até das eco bags. Das eco bags. Não, eu queria só terminar falando assim, tem um colega advogado aqui, eu participei recentemente da OAB, de uma reunião na OAB, onde a gente falou sobre a ONU, os 12 ODS, quer dizer, esse tema está indo lá para a classe jurídica, que está pensando exatamente sobre isso, quer dizer, é um passo grande, a gente está indo rápido, a gente vai chegar bem rápido lá, vocês vão ver. Acho que a gente está chegando, acho que cada um aqui, sabe, tem que lembrar de, na hora de usar o canudinho, não usar o canudinho. Tem um monte de coisa que dá para fazer bem pequenininha, que dá para mudar. Mas, enfim, obrigada, Chiara, Rony, André, obrigada a todo mundo. Valeu, galera.